Fala rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou falar absolutamente tudo o que vocês precisam saber sobre a faculdade de medicina, como é a residência médica e as perspectivas para o mercado médico no futuro. Tudo isso que eu vou falar hoje para vocês é baseado em relatos de colegas meus que são recém-formados em medicina e também professores que eu tive, residentes ali da faculdade e que eles já têm uma experiência maior sobre a medicina e tal, e alguns alunos de período mais avançado ali da minha faculdade. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Vasconcelos, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou as melhores dicas para o Enem para os vestibulares. Concluí recentemente o 6º período de medicina, então o 3º ano, então eu sou meio médico, né, porque terminei metade do curso, e para trazer realmente tudo certinho para vocês, eu peguei esses relatos aí de vários recém-formados e de pessoas que já estão no mercado há um tempo médico para trazer algo mais verossímil para vocês, porque o que mais tem é vídeo falando besteira aí sobre medicina aí pelo YouTube, de pessoas que não entendem sobre o mercado médico, que não estão dentro da medicina e que muitas vezes não sabem muito do que estão falando. Então realmente decidi trazer informações exatas ali para vocês, baseado na experiência de gente que já tá dentro do mercado, beleza? Mas antes de eu falar sobre tudo isso, se você estiver estudando para a prova do Enem, para os vestibulares, tem uma recomendação de um cursinho para você que pode mudar o seu jogo de preparação para você conseguir a sua vaga em medicina numa universidade pública, numa universidade concorrida. Esse cursinho é o cursinho da FILED, que é o cursinho mais completo que tem disponível no mercado atualmente online para você se preparar para a prova do Enem. Na FILED você tem um acompanhamento individualizado ali com um mentor, com um orientador, que ele é especialista em aprovação, especialista na prova do Enem. Então você tem esse acompanhamento individual com ele. Ele vai montar o cronograma de estudos e o plano de estudos específico para o seu caso individual, levando em consideração a sua rotina, as suas facilidades, as suas dificuldades, de onde que você está partindo, né? Se você não estuda há muito tempo, se você está no nível básico ali de preparação, se você já estuda há alguns anos. Então um cronograma realmente personalizado para o seu caso individual. E todo mês você tem reuniões com esse orientador para ele te ajudar ali a adequar esse cronograma de acordo com as suas novas necessidades. Então, cada vez mais ir melhorando esse cronograma. Nessa plataforma você encontra aula de todas as matérias que caem no Enem, nos vestibulares, tudo bem completinho, aulas com professores realmente experientes que entendem sobre a prova do Enem. Você tem também material teórico completo, tem um banco com mais de 100 mil questões ali do Enem de vestibulares. Você pode utilizar um filtro de questão ali para você selecionar as questões que você mais quer fazer. É um banco de questões assim sensacional que a FILED apresenta para os alunos. Para além disso, você tem correções de redação ilimitadas, mentoria de redação, em que você tem praticamente uma aula particular com o professor de redação, em que ele analisa o seu texto junto contigo, indicando os pontos nos quais você pode melhorar e como que você pode fazer isso. Então sua evolução sobe muito fazendo dessa forma, e várias outras funcionalidades, tira dúvidas ilimitado com o professor, enfim, são várias funcionalidades que tem dentro da plataforma da FILED. Para quem se interessar pela plataforma, para quem quer uma preparação intensiva para essa reta final do Enem também, eles têm um plano intensivo, né? Então vou deixar o link deles aqui na descrição da FILED. Com o cupom MARCOS10 você tem um grande desconto na plataforma. Então o link deles eu vou deixar aqui embaixo. Estão com um plano intensivo aí pro Enem, então você tem esse acompanhamento individualizado para você focar os seus esforços onde vai te trazer mais resultado, né? Então link aqui embaixo para a plataforma da FILED na descrição. Cupom MARCOS10 tem um grande desconto lá dentro da plataforma, a melhor plataforma ali se você quer passar em medicina no Enem, tá certo? Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre a grade curricular do curso de medicina, como é que são os períodos, como é que é dividido o curso. Galera, o curso de medicina é dividido em 3 etapas, né? Ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, ciclo clínico, que é o 3º e o 4º ano, e internato, que é o 5º e o 6º ano. Em medicina, as aulas elas ocorrem em período integral, então, em tese, seria de 8 horas da manhã até as 5 da tarde, todos os dias as aulas. Só que, pelo menos na minha faculdade, não é tão assim, não é tão rígido assim essa cobrança em horário. Primeiro que nós temos algumas áreas verdes, né? Então, por exemplo, segunda de manhã, se eu não me engano, é área verde no primeiro período. Então você tem segunda de manhã livre. No segundo período, você tem segunda o dia inteiro livre e quarta tarde livre. No terceiro período, eu não lembro direito a área verde, né? Mas tem uma ou duas lá. No quarto período, eu não lembro direito também. Nesse último período, eu tinha
terça e quinta tarde livre, se eu não me engano. Então você tem ali alguns períodos livres no curso, sabe? E pelo menos na minha faculdade, parte das aulas teóricas, os professores não cobravam presença, né? Então, por exemplo, em Medicina Interna 2, que eu tive no 6º período, o professor não cobrava presença, né? Então, assim, você podia, às vezes, estudar essa matéria em casa e tal. O que cobra presença sempre é as práticas ali, pelo menos na minha faculdade, né? Eu sei que outras faculdades também é assim, que aulas teóricas, alguns professores não cobram presença ali dos alunos, tá certo? E aí você pode estudar por conta própria. Então, vamos falar aqui sobre a divisão, né? No ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, você vê aquela parte bem básica, as bases biológicas da vida, realmente. Então, tem o estudo de anatomia, estudo de histologia, que é o estudo dos tecidos do corpo humano, bioquímica, tem fisiologia, então você entender os diferentes sistemas, como que é o corpo humano normal, realmente, sabe? Então, você entende ali toda essa questão biológica do corpo humano, tem bioquímica, tem biocel, tem microbiologia, enfim, são várias matérias ali e parece mais um extensivo de biologia do cursinho, um aprofundamento do que você viu no cursinho e tal, mas assim, é bem importante tudo que você tá vendo, porque são as bases que vão edificar a sua prática médica no futuro, tá certo? Então, por exemplo, a anatomia, né, você tem que conhecer a anatomia do corpo humano, você precisa conhecer, sabe? Não necessariamente saber todos os acidentes ósseos. Você chega para um médico recém-formado e tu perguntar qual que é o acidente ósseo ali no úmero, não sei o que, cara, não vai saber, sabe? Então, assim, é importante você ter uma noção geral de anatomia e entender as principais características dos tecidos também em histologia, entender ali a fisiologia, principalmente o funcionamento do corpo humano, que isso com certeza vai ser uma base muito interessante para você saber a fisiopatologia das doenças e entender mais ainda sobre a medicina no futuro. Então o ciclo básico ali, ele edifica as bases para o seu conhecimento clínico que ocorre no ciclo clínico. No ciclo clínico você tem a união da teoria com a prática. Então, assim, o ciclo básico ele tem pouquíssimas práticas médicas realmente. Então, assim, eu tive ali no meu 3º período e tal, tive algumas práticas, mas assim, é muito menos comparado ao ciclo clínico. Então, no ciclo clínico você tem bastante prática. Eu, por exemplo, 6º período de medicina na UFRJ, prática todo dia na enfermaria. Galera, eu fiquei na enfermaria de geriatria no meu ciclo clínico, né? Então, assim, a gente é sorteado para as enfermarias e foi uma experiência muito boa, cara, porque, assim, a gente chega 8 da manhã na enfermaria, a gente vai lá, faz a avaliação do doente, faz o exame físico, escreve a evolução dele, se chega paciente novo, a gente faz a anamnese para colher todos os dados do paciente, né? Então, assim, é muito bom mesmo. Você tem ali um contato muito grande com os pacientes. No meu caso, 6º período é mais enfermaria, então você vai acompanhando os pacientes ao longo dos dias. Logicamente, acabou que eu vi alguns óbitos, né, de pacientes que estavam lá e tal. Como a geriatria, paciente que já estava muito mal, então alguns pacientes faleceram, né? E isso é algo que você tem que se acostumar na medicina, infelizmente. Você tem que lutar para que o paciente receba o melhor para ele, mas em alguns casos já acaba que a gente não tem muito o que fazer, né? Muito paciente em cuidado paliativo, cuidado de fim de vida. Então, assim, mas foi uma experiência muito boa mesmo, sabe? Acompanhando os doentes ao longo do tempo. E no ciclo clínico, cara, muito melhor que o ciclo básico, na minha opinião, porque você tem muita prática. É muito legal, é muito bacana que você vive a medicina realmente. Além disso, você tem aula de cirurgia, de psiquiatria, de doença infecto-parasitária, enfim, são várias as matérias que estão contidas ali no ciclo clínico. Vou ter cirurgia agora no 7º período. Vamos ver como é que vai ser. E agora vamos falar como é que é o internato, que são os 2 últimos anos da medicina. No internato você roda em várias especialidades diferentes e no internato, cara, basicamente você só tem prática. Lógico que você tem algumas aulas e tal, mas é muito mais focado na prática. Então, assim, no ciclo básico você tem muito pouca prática, no ciclo clínico ali é meio a meio, às vezes até mais de prática, e no internato é quase 100% de prática. Você tem até algumas aulas e tal, mas assim, cara, é muita prática no internato, é para você lapidar tudo que você aprendeu no ciclo clínico e a prática é muito importante realmente para a solidificação dos conhecimentos clínicos que você adquiriu. Então você roda em diferentes especialidades, você roda em clínica médica, você roda em cirurgia, você roda em GO, que é ginecologia e obstetrícia, você roda em medicina da família e comunidade, né, atenção primária à saúde. Então, assim, são várias ali especialidades que você roda para você realmente adquirir bastante experiência nesses 2 anos e sair um bom médico quando você se formar, capaz de fazer pelo menos o básico de tratar ali as grandes síndromes e tal. Então, assim, os 2 últimos anos são muito importantes porque você ganha muita experiência e a experiência é fundamental na prática médica. Pelo menos é isso que os meus colegas que se formaram, né, também
residentes ali da Faculdade de Medicina do nosso hospital universitário falam que o internato ele é fundamental para você realmente lapidar tudo que você aprendeu e se aprofundar mais ainda em alguns temas e tal, ficar bem bom na prática médica. Então, tem muita gente que leva o internato nas coxas porque tá estudando para residência médica, tá fazendo cursinho e tal, e acaba que nem vai ali na enfermaria, na rodada de internato, nos ambulatórios e tal. Então, assim, cara, o internato, ele é decisivo ali para você se formar realmente um bom médico quando você sai da faculdade. Então, assim, tem que se dedicar bastante ali no internato para você sair bem, conseguindo pegar os plantões, conseguindo levar numa boa quando você tiver recém-formado, né? Porque muito recém-formado acaba que sai com medo de pegar plantão, porque não se sente pronto, não sente que tem prática suficiente e fica com medo de fazer alguma besteira. Isso é muito normal, sabe? E agora vamos falar sobre as oportunidades na faculdade, tá? Então, lá na medicina UFRJ, o que a gente mais tem é a iniciação científica, porque tem muito projeto de pesquisa na UFRJ, muito laboratório. Então, assim, primeira coisa que eu vou falar é a iniciação científica, né? Que você trabalha ali numa pesquisa, trabalha num laboratório e tal, e você ganha experiência pro meio científico, caso você queira participar, publica artigos, sabe? Que são importantes também ali no currículo da residência médica. E na UFRJ eles oferecem uma bolsa de R$700 para quem faz iniciação científica. Não são todos que recebem. Você tem que estar no laboratório um tempo, ou você pega algum projeto de pesquisa que está iniciando há pouco tempo, né? Você tem que dar sorte, ter o contato lá dentro e tal, e aí você consegue aí essa bolsa, né? Porque são bolsas limitadas, né? Mas todo mundo que fica um tempo ali nos projetos de iniciação científica acaba que pega aí essa bolsa. Passado o tempo são R$700 por mês que o aluno ganha fazendo iniciação científica, projeto de pesquisa lá na UFRJ. Agora, monitoria. Monitoria foi algo que eu fiz bastante, sabe? Então, assim, são das mais diversas matérias, todas as matérias que vocês têm, basicamente, tem monitor, né? Eu cheguei a ser monitor de neuroanatomia por um ano, de anatomia geral, fui monitor também de fisiologia endócrina e fisiologia do sistema urinário. Então, assim, foi uma experiência muito boa, porque você tem que se aprofundar mais no assunto, você tem que estudar mais ele e tal, para você conseguir dar as aulas, conseguir tirar as dúvidas dos alunos. Então, assim, eu recomendo demais que todo mundo faça a monitoria ali de uma matéria que goste e tal, de uma matéria que queira se aperfeiçoar, porque ela realmente ajuda demais e você ensinar a matéria, cara, faz com que ela fixe muito mais na sua cabeça. Então me ajudou muito as monitorias, sabe? Na UFRJ também tem uma bolsa de R$700 para monitoria, né? Não são todos que recebem, você tem que fazer a prova, ficar entre as primeiras colocações, ou você tem que ali ser cotista e tal, cotista de renda que recebe também aí a bolsa de monitoria, e elas não se acumulam com a bolsa de iniciação científica. Então você recebe uma ou outra, não dá para você receber as duas, tá bom? Pelo menos na UFRJ é assim. Estágios, muito importante, a partir do 7º período você pode pegar estágios, então estágio em emergência, em estratégias de saúde da família, né? Em postinho de saúde. Então, assim, estágios são muito importantes aqui no Rio. O principal é a SUSEMI, que você dá um plantão de 12 horas, um plantão de 12 horas por semana, se não me engano, e paga ali cerca de R$400, R$500 por mês, tá? Existem vários aí estágios, né? Existem estágios não remunerados também. E assim, o estágio ele é muito importante, muito mais do que a remuneração, é porque você ganha muita prática e você se sente mais confiante quando você sai médico. Você aprende muito no estágio. Então, assim, é muita prática que você tem lá, principalmente na emergência, umas emergências que são mais mexidas, sei lá, do Miguel Couto, do Souza Guiar, do Evandro Freire. Então, assim, dá pra você aprender muito em estágio em emergência, em estágio em postinho de saúde. Então, com certeza é uma experiência que vale muito a pena e é uma oportunidade. Programa MD-PhD, que tem na UFRJ, também é uma oportunidade, né? Porque você se forma ali, um ano depois você sai com PhD, com doutorado. Então, você faz o doutorado junto com a faculdade. Não são todas as faculdades que oferecem isso, né? E isso é muito legal para quem quer seguir carreira acadêmica, né? Porque demora muito para você fazer o doutorado depois de formado. Você pode fazer o doutorado enquanto você ainda está em formação. Então, você começa ali no internato, né? Lógico que é uma loucura, porque é muita demanda, você tem que apresentar tese e tal, fazer disciplina lá do seu doutorado, mas assim, é muito bom porque, por exemplo, se eu optasse por fazer MD-PhD, como não tenho interesse em participar de área de pesquisa, eu, no caso, me formaria, né, com 24 anos, médico, e com 25 anos, 26 anos, eu já teria o título de PhD de doutorado pela UFRJ. Então isso é algo muito bacana, que sempre brilha os olhos dos calouros quando eles entram, mas depois a gente vê que é bem puxada a rotina e tal, vê que pesquisa às vezes não é o que a gente realmente quer, né,
No início eu falei, não, vou fazer MD PhD, mas depois mudei de ideia, né? Porque a gente vai vendo como é que funciona realmente na prática. Mas aí vocês vão ver isso e vocês vão saber depois aí como é que é, sabe? A gente tem também ligas acadêmicas de oportunidade, artigos científicos, né? Eu já tenho um artigo publicado também, congressos médicos, você tem também a oportunidade de intercâmbio, fazer uma rodada do internato fora, né? Então algumas pessoas fazem, sei lá, na França, às vezes faz nos Estados Unidos, enfim, são várias possibilidades de intercâmbio, aí depende da sua faculdade, depende aí também das suas possibilidades de arcar com o intercâmbio por fora, né? E agora vamos falar de salário médico. Eu tenho certeza que algumas pessoas pularam direto para essa parte do vídeo, porque a galera quer saber de quanto ganha o médico. Então, galera, baseado no que eu conversei com meus amigos, com pessoas que são recém-formadas, com pessoas que já estão no mercado há mais tempo, já entendem mais do panorama médico, pelo que elas me disseram, e também baseado em algumas pesquisas que eu fiz de demografia médica e tal, o médico ganha, em média, recém-formado, entre 10 a 20 mil reais. Então, entre 10 a 20 mil reais é a média que o médico recém-formado, que não faz residência, ganha. Tá certo? Então, o médico acabou de se formar, não tá fazendo residência, vai ganhar entre 10 a 20 mil reais por mês em média. Vai ter médico que vai ganhar muito mais e vai ter médico que vai ganhar menos do que isso, tá certo? Aí depende de quanto que o médico quer trabalhar, onde que ele está trabalhando, né? Então varia muito o valor ali, dependendo da região que você tá. Então, às vezes, no sul, né? O sul, ele paga muito bem. Então, tem alguns plantões ali de R$1.500, R$1.600 para médico recém-formado em algumas localidades do sul. E em alguns outros lugares, você vai encontrar plantão de R$700 e tal. Então, eu fiz aqui uma estimativa para vocês. Eu vi que o plantão, ele tava pagando entre R$800 a R$1.200 líquidos entre as diferentes regiões do Brasil, né? Para 12 horas trabalhadas. Então, se você faz 4 plantões por semana, você vai ganhar ali num mês mais ou menos 16 mil reais, já que são 4 semanas no mês, mais ou menos, né? Então, você vai ganhar mais ou menos 16 mil reais trabalhando com 4 plantões por semana. Você não necessariamente precisa trabalhar em plantão ali médico de emergência e tal. Tem muita gente que não se sente confiante. Você pode trabalhar em UBS, né? Unidade Básica de Saúde. Você pode trabalhar com medicina do trabalho. Você pode trabalhar também ali com plantão em shopping, né? Que tem poucas ocorrências, em show, coisa do tipo, sabe? Então, são várias as possibilidades de plantão que você pode pegar e os valores acabam variando também, né? Então, assim, muito médico recém-formado acaba optando por UBS, que é um trabalho mais tranquilo, não tem toda aquela pressão da emergência, às vezes não se sente pronto para pegar ali um plantão em sala vermelha, algo do tipo. Tá certo? Então, muito médico também quer estudar para residência médica. Eu vi um caso também que o cara queria estudar para residência médica e tal, e aí ele trabalhava só meio período ali, os 5 dias da semana, 5 ou 6 dias da semana, né? Se não me engano, era 24 horas semanais que ele fazia. E aí ele tirava 9 mil reais por mês líquido ali trabalhando em UBS, né? Então as UBS também varia ali a quantidade paga, vai ter UBS que vai pagar menos, vai ter UBS que vai pagar mais, vai ter UBS que você vai ter que trabalhar mais, vai ter UBS que você vai ter que trabalhar menos. Eu vi um caso também de um médico que ele estava estudando para residência médica, ele pegou um trabalho de meio período, né? Ele trabalhava em UBS, fazia 24 horas semanais, aí, vez por outra ele dava um plantão e tal, e ele tirava em média por mês ali 10 mil, 11 mil reais por mês. Então, assim, ele trabalhava meio período, né? Não trabalhava muito para focar nos estudos realmente. Muita gente faz isso porque a residência é realmente onde você consegue ter um decolar de ganhos maiores, porque você vai ser um médico especialista e tal, e você consegue ter muito mais oportunidades, sabe? Trabalhando ali como médico especialista. E a residência especificamente, você ganha uma bolsa de residência de 4 mil reais pro médico que ele é residente, e assim, são 60 horas semanais, então não dá pra você ficar fazendo muitos plantões. Eu vi que o ganho ali de médico que é residente varia entre 5 a 10 mil reais por mês, mais ou menos, porque eles não conseguem pegar muitos plantões, muitos trabalhos por fora, porque a residência médica por si só já é bastante extenuante. Tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas do mercado médico. Galera, a gente tá vendo que tá tendo muitos médicos saindo aí, recém-formados e tal, então tá aumentando o número de médicos, então tá aumentando a oferta ali de médicos, só que a demanda por médicos não está aumentando. Então, o que a gente pode esperar disso? Em geral, vai ficar mais difícil para o médico recém-formado encontrar plantão ali, principalmente nos grandes centros, em cidades médias ali, às vezes do interior e tal, por conta desse aumento do número de médicos. Então sim, provavelmente vai ficar mais difícil para o médico recém-formado conseguir plantões assim de primeira, sabe? Justamente porque está aumentando esse número de médicos recém-formados. Só que eu vi gente falando que médico ia ser Uber e tal, a galera não tem noção, porque os serviços de saúde, eles são muito necessários.
necessários. No interior, muita gente não tem acesso a médico, só tem um médico na cidade, só tem 2 médicos na cidade. Então tem muita área carente de serviço de saúde aí pelo interior, pelo Brasil, sabe? E não é um negócio tipo engenharia, né, que você tem que estar contratado numa empresa e tal. Cara, se você vai para uma cidade de interior, você consegue fazer a sua vida ali, você consegue trabalhar, às vezes, na UBS, no postinho, consegue montar o seu consultório médico e tal. Então, assim, cara, tem muita defasagem de médico no Brasil, ainda assim. Agora, o ponto mais importante, galera, tá se formando muito médico? Tá sim. Mas você vê que a maioria desses médicos são de faculdades que não têm um campo adequado para a prática. São faculdades que não teriam a condição de ter uma faculdade de medicina realmente. Sabe por quê? Porque elas não têm hospital conveniado, porque elas não têm uma boa prática médica, realmente não oferecem uma boa prática médica aos alunos. Você vê que a maioria dos estudantes de medicina, né, dessas faculdades aí, eles só acompanham e veem o que o médico está fazendo. Eles não colocam a mão na massa, eles não examinam o paciente, eles não conversam com o paciente, então eles são totalmente crus de prática, sabe? Então, às vezes, nem tem hospital universitário, não tem hospital conveniado para eles poderem trabalhar. Então, assim, são médicos muito mal formados, são médicos sem prática, sabe? Então, quem for bom, quem for um bom médico, que tenha feito uma boa faculdade, que tenha tido bastante prática ao longo da graduação, tenha corrido atrás de estágio e tal, com toda certeza vai se destacar e vai engolir esses outros médicos que estão formando aí nessas unisquinas e tal, que não tem tanta experiência para conseguir realmente lidar com o paciente, cuidar de um paciente, dar um bom cuidado de um paciente. Outro ponto muito importante, né? Grande parte desses alunos, eles passaram por um vestibular que não tinha seleção nenhuma. O cara fazia a prova e já passava. E assim, não estava acostumado a estudar, não estudava direito na faculdade, porque essas faculdades em geral têm um índice de reprovação baixíssimo. Então o aluno, ele não está acostumado a estudar, ele não estuda nada ao longo da graduação. E cara, medicina é algo que você tem que estudar muito mesmo, para você realmente entender as diferentes variáveis do corpo humano, as diferentes doenças, entender os processos fisiopatológicos, como que ocorrem as doenças, qual que é o diagnóstico, qual que é o tratamento. São muitas informações e quem não estuda, cara, não tem condição de ser médico, sabe? E muitas dessas faculdades, os alunos realmente eles não estudam. Por quê? Não tem um filtro de seleção muito bom e muitos desses alunos não se dedicam, principalmente não se dedicam ali na faculdade realmente, porque é só pagou, passou, sabe? Não tem uma reprovação realmente ali dos alunos. Então assim, cara, é realmente uma situação bem triste, mas quem for um bom médico, ele vai se destacar e vai conseguir um emprego dessa galera que vai ficar fazendo besteira nos plantões, tá certo? Então eu acho que assim, sempre vai ter espaço pro bom profissional e pro bom médico, mais ainda, porque a formação médica no Brasil tá péssima, sabe? Principalmente dessas universidades particulares que abriram, que não tem condição nenhuma ali de ter um curso de medicina, né? Eu não tô falando de todas as faculdades particulares, mas uma boa parte dessas que abriram recentemente não teriam a condição, não tem um campo para prática muito bom para ter adequadamente o curso de medicina e garantir uma boa formação para os alunos. Para além disso, o aumento do número de médicos não está acompanhado ali de um aumento do número de vagas para residências médicas. A residência médica é o que o médico faz após a formação para ele se especializar em determinada especialidade. Então, às vezes, cirurgia, cardiologia, neurologia, coisa do tipo. E para você ter realmente uma boa formação como médico especialista, é importante que você tenha bastante prática na sua residência. E as residências, elas são extremamente práticas. Então, assim, é o período mais extenuante que dizem durante a formação médica. São 60 horas semanais, às vezes mais do que isso, que você tem de prática contínua ali na residência. Então, você tem seu staff ali e tal. E é um trabalho realmente muito grande, mas que você adquire grandes conhecimentos e se torna realmente um médico especialista com habilidades que estão muito além de um médico recém-formado. E, além disso, você tem o título ali de médico especialista. Então, você pode atender o seu consultório como neurologista, você pode entrar em campo em cirurgia. Médico generalista não vai fazer uma cirurgia, sabe? Médico recém-formado. Quem vai fazer cirurgia é o médico que ele tem residência em cirurgia, sabe? Então, assim, cara, a gente tá tendo um aumento do número de médicos, mas a gente não tá tendo um aumento do número de médicos especialistas com residência médica, sabe? Então, pro médico que ele busca fazer uma boa residência médica, busca se especializar, ter um bom currículo, realmente ter bastante prática médica, cara, ele ainda assim vai sair na frente aí da galera que tá
recém-formada, esse boom, essa explosão de médicos que tem aí no mercado. E muito provavelmente ele não vai ser prejudicado por conta disso. Quem perde aí com essa grande quantidade de médicos que não tem a capacidade realmente de exercer a medicina de forma plena é o paciente, né, que vai estar mais sujeito a erro médico, a problemas e tal. Então o contratante também que vai estar mais sujeito a processos médicos. Então a gente tem esse grande problema aí desse boom de formação de médicos, mas que eu acredito que para o bom profissional não vá atrapalhar tanto, tá certo? Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordaram de alguma coisa, joga aí nos comentários e caso tenha surgido alguma dúvida, também comenta aí embaixo, tá certo? Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, me segue lá no Instagram, @marcos.vaz, para vocês verem o melhor conteúdo sobre preparação para o Enem, para os vestibulares e medicina. E também, se você se interessar pela plataforma da Affiliate, lembrando que o link tá aqui na descrição com o cupom MARCO10, você tem um grande desconto ali na plataforma, tá certo? Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!